Deus abençoe cada amigo que está assistindo neste momento esse vídeo. Quero aqui deixar uma palavra de Deus para o teu coração, que eu creio que a palavra de Deus ela penetra. Eu creio que a palavra de Deus ela é capaz de entrar no mais íntimo do coração do homem e do coração da mulher e tirar tudo que não visa com a santidade de Deus. Neste momento que vivemos, um momento delicado, nós evangélicos, os católicos, não importa o teu credo religioso, nós devemos nos dar as mãos e orarmos a Deus para que tudo isso venha passar e nós venhamos ser vitoriosos em nome de Jesus. Eu quero deixar nesse dia para você um versículo da palavra de Deus que ele fala muito bem dessa situação que nós estamos vivendo. É no livro de Jeremias, no capítulo 17, a partir do versículo 7, Jeremias vai relatar com clareza um texto que aconteceu milhares de anos atrás, mas parece que ele é apto para os nossos dias. Olha só o que o profeta diz. Ele começa a dizer assim: bem-aventurado o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha só, ele já começa a dizer: confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aí ele vai dizer: porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e não anda a sequidão nem se afadiga, e nem deixa de produzir os seus frutos. Jeremias aí ele compara o ser humano como uma árvore. E Jesus, nós já vimos que no capítulo 5, no capítulo 15 de João, ele dizia assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Aqui Jeremias começa a dizer que o bem-aventurado varão que confia no Senhor. Quando nós vamos analisar a Bíblia ela nos deixa bem claro que ele vai dizer que ela é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. A água simboliza aqui para nós o Espírito Santo de Deus. Simboliza a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, verdade é que quando nós vamos analisar no livro de João, no capítulo 7, no versículo 37, Jesus põe-se em pé e diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Jesus nos dá esta água viva. Lembra no capítulo 4 do Evangelho de João, quando Jesus chega para aquela mulher em Samaria? Aquela mulher, Jesus senta à beira do poço, esperando a ocasião para ministrar a palavra de Deus para aquela mulher. E quando aquela mulher chega, Jesus não aponta os seus defeitos. Jesus observa. Jesus observa primeiro o terreno para poder lançar a semente. E Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, dá-me de beber. E a mulher agora questiona Jesus: como sendo tu judeu, pede para mim de beber que sou samaritano? Havia uma desavença entre judeu e samaritano dos tempos dos filhos de Salomão, Roboão. E agora Jesus disse: mulher, se tu soubesses quem te pede de beber, tu pedirias e ele te daria a água da vida. A mulher disse: Senhor, tu não tem balde, o poço é muito fundo. É muito fundo. Irmãos, a primeira coisa que nós vimos aqui é a providência de Deus. Aí ele vai dizer ainda mais que estende as suas raízes. Raízes quer dizer firmeza no meio da tribulação. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 35 ao seguir, Paulo começa a dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Aí Paulo dá vários exemplos: a fome, a tribulação, a aflição, os anjos, principado e potestade. Ele diz assim: nem outras criaturas nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Árvore, as suas raízes é firmeza, irmãos. É firmeza. Jesus, no capítulo 7, no versículo 24 de Mateus, ele começa a dizer uma coisa interessante. Ele diz: aqueles que ouvem as minhas palavras e as cumprem, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Primeiro, Jesus disse: desceu a chuva, telhado, correram os ventos, parede, desceram os riachos, alicerce. Ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Quem é esta rocha? Esta rocha é Jesus. No capítulo 16, no versículo 18 de Mateus, quando os discípulos se reuniram e Jesus perguntou: quem o pessoal disse que é o filho do homem? Um disse que tu és o profeta, Elias, João Batista, Jeremias, e deu várias classes de profetas. E Jesus pergunta assim para ele: vocês, quem diz que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus disse: ó, Simão Barjona,
Não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai, o Espírito do meu Pai que está no céu. Aí Jesus diz, eu te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, que Jeremias está falando, que essa árvore, ela tem raiz. O que faz a consistência de uma árvore não é a copa bonita. Talvez você que está aí do outro lado, você tem uma copa bonita. Você tem uma aparência bonita, mas as suas raízes não é fincada em Cristo. Talvez você tenha uma copa linda que todo mundo vê, olha, mas quando vem o vento da tribulação ele te derruba. Quando vem o vento da aflição ele te derruba. Porque no capítulo 7 que falamos, versículo 24 de Mateus, que falamos da casa edificada sobre a rocha, mas depois Jesus também vai falar da casa edificada sobre a areia. Aí ele vai falar mais aqui. Quando vem o calor, a tribulação, a aflição. Lembrei-me agora em Apocalipse 2, quando o Senhor vai escrever as 7 igrejas da Ásia. O Senhor escreve uma igreja chamada Filadélfia. E o Senhor escreve aquela igreja e diz assim, eu sei que tu és pobre materialmente, mas tu és rico espiritualmente. Aí o Senhor diz, a porta que eu abri para você, ninguém não pode fechar. Irmãos, o calor aqui nesta árvore, vinha a tribulação para esta árvore. Por que essa árvore não murchava? Porque ela estava edificada à beira do lago e tirava os seus alimentos o seu alimento da água. Eu lembrei-me agora quando Paulo foi na sua primeira viagem missionária, no capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. Paulo foi perseguido, apanhou, foi apedrejado, os irmãos tiveram de saltar ele num cesto, ele se fingiu de morto para ir embora. E quando Paulo escreve aos Gálatas, terminando a carta, capítulo 6, lá para o versículo 17 mais ou menos, Paulo diz, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo começa a dizer para aquela igreja no capítulo 1, no versículo 6, me admiro de tão depressa vocês passaram por outro evangelho. Uma igreja alicerçada por Paulo, uma igreja firmada por Paulo e depois começou a entrar a frieza espiritual. Agora é a hora de nós sabermos quem é e quem não é. Agora é a hora de nós sabermos quem é os 300 e quem não é os 300. Aí o Jeremias ainda vai dizer, e no calor, mas as suas folhas ficam verdes. Ele teme a Deus. Vem a tribulação, ele permanece firme. Vem a aflição, ele permanece firme. Quantos e quantos não têm deixado a sua fé? Quantos e quantos não têm abandonado a sua fé? Mas este crente, ele pode estar na tribulação, ele pode estar na aflição, mas se ele estiver fincado em Cristo, ele jamais vai abandonar a sua fé. Se Cristo for o seu Senhor, jamais ele vai abandonar a sua fé. Aí eu pergunto para você, neste dia, você tem abandonado a sua fé? No capítulo 10, no versículo 32 e 33 do Evangelho de Mateus, Jesus diz uma coisa interessante. Porém, aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aqueles que me negarem diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está no céu. Você é árvore plantada junto ao ribeiro de água, que estende as suas raízes e não resseca quando vem o calor? No capítulo 14, no versículo 7 de Jó, Jó também nos fala sobre essa árvore. Jó tinha tudo para falar sobre essa árvore. Quando nós vamos analisar no capítulo 1, o inimigo de nossas almas foi na presença de Deus, e Deus disse para ele, tu viu meu servo Jó, na terra não há ninguém igual a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e afasta do mal. 4 qualidades. Satanás disse assim, o senhor sabe por que é desse jeito? Porque tudo o Senhor abençoa ele. Permita que eu toque, se eu ver se ele não vai blasfemar. E Deus disse, toca. Jó perdeu animais, Jó perdeu casa e Jó perdeu 10 filhos. No capítulo 1, no versículo 20, nós vamos ver que Jó lançou-se sobre a terra e disse, no saí do ventre da minha mãe, no para lá vou voltar. Deus me deu e ele mesmo tomou. Bendito é o nome do Senhor. Depois, no capítulo 2, nós vamos ver também que Satanás foi de novo.
E Deus disse, você viu meu servo Jó? Ele disse, vi. Aí Deus disse, na terra não há ninguém igual a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Satanás disse assim, olha, pede por pede, tudo que o homem tem pela sua saúde, ele vai, se o Senhor deixar tocar na saúde, ele vai blasfemar. Deus disse, toca. Você já imaginou Satanás tocar numa pessoa autorizada por Deus, o estrago que ele não faz na vida da pessoa? Ele tocou. Jó foi acometido de uma chaga, da planta dos pés até a cabeça. A mulher de Jó disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó disse, ó louca mulher, como falas? Amigo de Jó, Bildade, Zofar, foram lá e disse, Jó, confessa o teu pecado, Jó. Confessa, Jó disse, Jó não tinha, diz, eu não pequei. Só que no capítulo 19, no versículo 25, Jó faz uma oração belíssima. Irmão, a oração ela tem poder, irmão. Jó diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Depois de consumida a minha pele, a minha carne, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, não a outro. Por isso meu coração se consome diante de mim. E aquela oração ela subiu como um cheiro suave diante de Deus. Deus mudou o cativeiro de Jó. Ah, irmãos, passamos tribulação, passamos, aflição, passamos, mas Deus é conosco. O Senhor disse, não vos deixarei órfão. Eu enviarei o Consolador, e esse Consolador foi enviado a nós, ele está conosco. Está na hora de nós dobrarmos os nossos joelhos e começarmos a orar. Se nós analisarmos o povo de Deus no livro de Esther, se nós analisarmos o povo de Deus nos 5 primeiros livros da Bíblia que chamamos de Pentateuco, quando Deus mandava alguma praga, permitia que alguma praga fosse alastrada e o povo orava ao Senhor e Deus repreendia. Lembra em 2ª Crônica, no capítulo 7? Nós colocamos muito o capítulo 7, mas se nós formos analisar o capítulo 6, lá pelo versículo 18, nós vamos ver que Salomão ele edifica o templo, ele diz, Deus, ele faz uma oração a Deus primeiro. De Deus, se nós tivermos pecado, o Senhor mandar uma praga sobre a terra. Senhor, atende a oração que for feita nesse santuário. Senhor, se nós formos entregados na mão do nosso inimigo pela nossa desobediência, e quando nós orarmos aqui, o Senhor aceita, Senhor, nossas orações. Aí no capítulo 7, versículo 14, Deus responde a oração de Salomão. Deus começa a dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor diz, agora abertos estão os meus olhos, atentos estão os meus ouvidos para a oração que foram feita neste santuário. Irmãos, a igreja do Senhor, não importa o teu credo religioso, não importa se você é católico, não importa se você é evangélico, na ramificação evangélica, não importa se você é adventista, não importa se você é assembleiano, não importa se você é batista, não há tempo de nós discutirmos denominações, placa, credo religioso. É tempo de nós dobrarmos os nossos joelhos e dizer, Deus nos perdoa, Senhor. Deus perdoa a nação brasileira. Perdoa, Senhor, que nós temos, Senhor, blasfemado contra o teu nome. Nós temos, Senhor, agredido a tua santidade. Enquanto nós, a igreja, não orarmos ao Senhor, não vai ter mudança. Irmãos, nós somos milhares e milhares de crentes no Brasil. Todo avivamento que se ouve na história, a primeira coisa que o avivamento resulta é em transformação de vida. A pessoa avivada, se ela roubava, ela não rouba mais. A pessoa avivada, se ela mentia, ela não mente mais. Nós estamos confundindo o que é avivamento. O Senhor vai dizer que será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Se você estiver plantado em Jesus, você vai dar fruto. Mas no capítulo 15, se você for ler de João, se você não estiver plantado em Jesus, você vai ser cortado. E para nós que entendemos da palavra, se nós não permanecermos fiéis, nós vamos
ser tratado com mais rigor. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.